Louvado, glorificado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, que todos sejam bem-vindos, todos que ouvirem essa palavra, seja por áudio, seja por vídeo, seja através das minhas redes sociais. Aqui eu vou falar uma palavra muito poderosa, muito significativa para o mundo, porque vocês terão um leque aberto sobre ela. E a Bíblia diz aqui, Levítico, o versículo 13, que é o título desse sermão, que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então vamos ler o texto bíblico para que possamos entender a frase a qual eu destinei para o título desse sermão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite, até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre sua carne e levantará cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele. Não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente no altar, e não se apagará. Então, antes de eu falar acerca da representatividade do fogo na nossa vida, do fogo do Senhor Deus, na vida de nós humanos, já quero começar dizendo que não me refiro ao fogo de Deus como um elemento ou reação, como se é mencionado na metafísica, na astrologia. Mas se antes de tudo eu quero mencionar que a Bíblia diz que o Criador, para começar, o Deus vivo, ele é fogo consumidor, ele é fogo e ele é zeloso. Deuteronômio capítulo 4, versículo 24. A língua do Senhor também é como fogo consumidor. Isaías capítulo 30, versículo 27. Sua ira é como labareda de fogo consumidor. Isaías capítulo 30, versículo 30. E os fervorosos no caminho do Senhor, os que se dizem servir a Ele, os que se dizem ser participantes do rol, do corpo do Senhor Jesus Cristo, do povo do Senhor, quero dizer, do Senhor Jesus Cristo, da igreja, a qual ele é a cabeça principal, é assim que diz o texto.
Então, os fervorosos no caminho do Senhor Jesus, o fogo do Espírito Santo deve fazer parte da vida desses. Então, só para lembrar, ali, o grande acontecimento que marcou, que deu início, que impulsionou a igreja, não só a sua existência, mas a sua permanência, lá no livro de Atos, capítulo 2, que diz que estavam todos reunidos e de repente veio como um vento impetuoso sobre eles estavam orando. E aqui diz que estavam reunidos em um mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa a qual estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então aqui nós vemos que como é que eles estavam reunidos, como é que eles estavam unidos. E o que é união nesse aspecto? No mesmo sentido, no mesmo parecer. Eles estavam orando e de repente foram maravilhosamente surpreendidos pela presença do Espírito Santo, o qual o Senhor Jesus, antes de sua ascensão aos céus, ele assim havia dito que eles ficassem em Jerusalém para que recebessem o renovo, para que recebessem o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Então, os fervorosos no caminho do Senhor, eles devem cultivar a sua vida com Deus para serem fervorosos, cheios do Espírito Santo, para que conheçam a palavra de Deus e para que assim possam fazer valer a sua palavra de rol do povo do Senhor através da atitude de estar na presença de Deus. Os ímpios, querendo ou não, acreditando ou não, dizendo que sim ou não, também passarão pelo fogo. Ninguém escapa do fogo do Senhor nosso Deus. Ninguém escapa. Também passarão pelo fogo. Lucas capítulo 16, versículo 24, só para introduzir, fala dois homens que tiveram o mesmo direito de viver, que tiveram, digamos, o mesmo Deus acima dos céus para buscar, para estar na presença dele, mas cada um viveu de uma forma diferente. Lázaro sofreu muito, mas para estar no paraíso não era por causa do sofrimento, certamente era apegado ao Senhor. E o rico no seu esplendor, na sua glória, no seu dinheiro, na sua posição. E ali os dois morrem, porque é o que acontece com todo ser humano. E ali, de repente, está a voz do rico dizendo: Pai Abraão, manda com que Lázaro
molhe a ponta do dedo, para que me refresque dessa tormenta, ou seja, molhar a ponta do dedo com o quê? Com água, para que refrescasse ele naquela tormenta infernal que ele estava passando e que realmente era um inferno. E ali o pai Abraão disse: olha, os que estão do lado de cá não podem ir para aí, e os daí não podem vir para cá. Você teve a sua vida, escolheu como a quis, agora você será atormentado e esse aqui será consolado. Então quer dizer, falando do fogo de Deus, toda a humanidade passará pelo fogo do Senhor. Agora é claro que eu tenho que dizer que o fogo tem vários ângulos e que tem duas perpendiculares, que seria quem dá e quem o recebe. O porquê do dar aquele fogo e porquê o que recebeu daquela maneira. Então todo ser humano também passa por um período na vida a qual chamamos de tribulações, chamamos de, resumidamente, tribulações, que seria muitas espécies de angústia. E então, para exemplificar isso, para falar sobre isso, o apóstolo Pedro, ele deixou escrito na palavra algo que seria de consolo para os cristãos e também para aqueles que acham que é o fim de tudo. Então, o fim de tudo que eu falo em suas vidas, porque tem muita gente cometendo desatino com a própria vida. E aqui o apóstolo Pedro, ele fala aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 4, ele diz assim, versículo 12: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então quer dizer, Pedro está dizendo: amados, santos, servos, filhos de Deus, queridos, não estranhei a ardente prova que vem sobre nós. Ou seja, o fogo de Deus, uma característica dele, não importa, vamos dizer, o ângulo que ele esteja, mas ele é ardente, ele queima, pode queimar algo que pegamos, ele queima na alma, ele queima, porque a Bíblia diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então o fogo, ele arde, porque ele queima. E aqui é comparando a uma provação que muitas vezes passamos, que não compreendemos, que nos aflige, que nos entristece, que achamos ela estranha, que não entendemos o porquê, que tira a nossa paz, que mexe com o nosso psicológico, que mexe com a nossa vida. O apóstolo Pedro está dizendo: não estranheis esse tipo de prova como se fosse uma coisa estranha, ou seja, uma coisa de outro mundo, que não tivesse assim, no sentido figurado, no controle de Deus,
porque tudo está como se fosse uma coisa extraordinária que o Senhor não pudesse controlar ou que não saiba o que é. Mas alegrai-vos pelo fato de serdes participantes das aflições do Senhor Jesus Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis e regozijeis, se pelo nome do Senhor Jesus sois vituperados, bem-aventurados sois, porque em vós repousa o Espírito Santo de Deus. E vocês sabem que o Espírito Santo do Senhor também é representado pelo fogo. Aqui diz que nenhum de nós padeça como homicida, como ladrão, como malfeitor, como que se intromete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus por essa parte. Então, se padece como cristão, melhor padecer como cristão. Como diz, já existem mártires nos tempos de hoje, não só naquela época, pessoas que morrem, eu falo isso de forma muito penosa, em nome da fé, em nome do Senhor Jesus Cristo, mas que o Senhor é que os galardoa e os recebe, e falou assim. Então, é melhor padecer como cristão de verdade do que ser chamado de outra coisa, de deixar o legado de que foi ladrão, de que foi enganador, de que foi alguém que se intrometeu em coisas alheias, de outra coisa, sem que seja uma coisa que glorifique o nome do Senhor nosso Deus. Outra coisa, e como eu já disse, ninguém escapará do fogo do Senhor de alguma forma. O fogo, como diz, o mundo se acabará com fogo, não é com água não, nem terremotos não. Isso são os inícios, mas é com fogo. E quem esclarece isso novamente é o apóstolo Pedro. Ele vai falando, 2 Pedro capítulo 3, o versículo 7, ele diz, o 5, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo, então coberto com águas do dilúvio. Ou seja, o apóstolo Pedro está lembrando quando o mundo, os habitantes expiraram, deixaram de viver no tempo do dilúvio. Aí ele diz, mas amados, não ignoreis uma coisa, é que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Versículo 7 que eu pulei. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, tudo será consumido pelo fogo. Antes foi pela água, agora foi pelo fogo. Então não adianta dizer que não quer viver uma vida com Deus, que não quer reconhecê-lo, que não quer, vamos dizer, que está muito bem como está, que, como diz, não depende do Senhor Deus. Isso é apenas tolice, porque todos, ou de uma forma ou de outra, passarão pelo fogo do Senhor. Agora, os servos de Deus, um exemplo, passam por tribulações, por aflições, como Pedro falou, para ter um caráter forjado, trabalhado, para que receba do Senhor, vamos dizer, dons, para que seja um instrumento nas mãos do Senhor, assim como qualquer objeto
Até uma árvorezinha, quando ela é podada, que ela é bonita, verde, mas tem uns galhos assim a mais, tem uma espécie de árvore, aí o jardineiro faz: vou podar, vou tirar os excessos. Então o fogo, além de purificar, também serve para tirar os excessos da nossa vida, para trabalhar em nossa vida, em todos os ângulos que o Senhor achar necessário. Na vida sentimental, no temperamento, como é na vida externa, o que é que faz, o que deixa de fazer. Então, por isso que eu disse que o fogo de Deus tem vários ângulos. Agora, duas perpendicularidades, ou seja, de onde vem para quem vai. E também do porquê o que tem liberou aquele tipo de fogo para aquele que o recebe. Então, agora entrando no conceito histórico, um pano de fundo, nesse texto aqui de Levítico, capítulo 6, onde eu li do versículo 8 ao versículo 13, este maravilhoso texto foi escrito aqui no livro de Levítico, porque aqui os levitas, originalmente falando, são originários de Levi, ou seja, Levi é o patriarca desta tribo, quero dizer, o terceiro filho de Jacó, de Israel, porque tinha Simeão, tinha Rúben, Simeão e Levi, ele era o terceiro. E aqui os levitas foram se multiplicando, mas é claro que não foi a prole de Levi, embora fale a Bíblia que o Senhor teve um encontro com ele. O Senhor só encarregou a função de levita e sacerdotal a estes levitas aqui do livro de Levítico após o exílio babilônico, os 430 anos de sofrimento, quando o Senhor tirou o povo de Israel com mão forte da opressão de Faraó, da vida de escravos, e aí começou a falar com eles, a querer organizá-los como nação. Eles tinham que ter terra prometida, eles tinham que ter estatutos, eles tinham que ter leis, eles tinham que ter todas essas coisas que fazem parte de um regimento de um país. Então, esses levitas, também considerados como sacerdotes, já são provenientes de Arão, pai de Arão, que ali faz parte da família de Moisés. Arão é irmão de Moisés e Arão era o pai hebreu da tribo de Levi. E ali tudo após o cativeiro egípcio. Então os levitas tinham um serviço fundamental no templo do Senhor. Quando as pessoas falam hoje, é uma levita, aí quer dizer assim, é uma cantora, é uma pessoa que canta. Mas originalmente a palavra levita significa, como diz, o que eles faziam ali, além de louvar o Senhor nosso Deus, eles tinham um serviço fundamental no templo. No templo do Senhor, realizar cerimônias, oferecer sacrifícios pacíficos ao Senhor, fazer expiação pelos pecados do povo. Também eram responsáveis para manter o fogo aceso no altar. Também eram responsáveis de ouvir o povo, de apresentar ao Senhor as causas do povo, de receber as ofertas que eles davam.
ofertas que falam, ofertas de manjares, a lei do holocausto, oferta por causa de algum pecado, oferta assim porque as que o Senhor estabeleceu, porque tinham alcançado uma bênção do Senhor nosso Deus. Então tudo isso era cargo dos levitas, que eram consagrados ao Senhor nosso Deus. Agora, sobre nós, que somos contemporâneos, não somos judeus, mas somos, vamos dizer, tecnicamente raça gentílica, ou seja, que pertencemos a outros povos, todo mundo sabe disso, não somos judeus por natureza. Contudo, o Senhor Jesus veio e nos alcançou, porque o seu sacrifício foi para todo o mundo, e todos humanos que vivem e respiram, foi o Senhor que criou. Então, falando desse fogo todo, do fogo do Senhor, eu começo a pensar, como posso ser receptivo ao fogo do Senhor, ou seja, ao fogo do Espírito, ao fogo qual é purificador, é capacitador, para eu ter mais comunhão com o Senhor, porque o texto diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Ou seja, lembrando mais uma vez a palavra arder, ou seja, arde, queima, e isso repercute na nossa alma quando vai contra as nossas vontades, quando se choca com certos pensamentos nossos, quando nós começamos a perceber que o Senhor está, vamos dizer, vou usar uma palavra bem simples, regularizando o nosso interior, e assim é o Senhor trabalhando em nós. Então lembra a chama, para termos a chama da palavra de Deus, atender ao chamado do Senhor. Agora é claro que para acontecer essas coisas, em primeiro lugar, quem quer o fogo de Deus na sua vida, quem quer a presença de Deus na sua vida, tem que observar o sinal que o Senhor está dando e, com voluntariedade, coração aberto, respeito ao Criador, e atrás do chamado do Senhor, procurar entender, para poder recebermos esse fogo do Senhor nosso Deus. Então, aqui nós vemos, em primeiro lugar, Moisés, que foi chamado a atenção, que o Senhor tinha uma grande obra com ele, foi chamado a atenção com o quê? Com um arbusto que queimava de fogo, ardia, mas não se consumia. Aí no capítulo 3 de Êxodo está escrito: a princípio apacentava Moisés as ovelhas do seu sogro Jetro, porque Moisés teve 3 estilos de vida bem diferentes. Ele teve, digamos, os seus primeiros 40 anos aprendendo a cultura egípcia, sendo um participante do exército egípcio, mesmo que tenha dificuldade na fala, mesmo que tivesse alguma timidez, mas ele era considerado um grande no meio do povo egípcio, porque recebeu toda a educação do Egito, foi alfabetizado, foi instruído sobre civilizações e tantas coisas mais. Essa foi a primeira parte da vida de Moisés. Ele matou um homem, embora sendo o homem mais manso da terra, que a Bíblia diz que ele era mais manso da terra, mas nem por isso não deixou de observar uma coisa
e ali, como diz, matar um homem, que era um egípcio, porque estava maltratando um hebreu, e ele já sabia nessa época das suas origens, então ele vai, mata e sai dali, é exilado, vamos dizer, e chega em Midian. No que chega em Midian, ele vai ter uma vida simples, conhece seu sogro Jetro, se casa com uma das filhas de Jetro, que era Zípora, e ali ele começa a ser um pastor de ovelhas do campo, de ovelhas animais, de ovelhas ali, tomando conta delas. Aí de repente está ele como um dia qualquer, como todos os dias. Ovelhinha precisa de pasto, de água, de comida, de o pastor que as guia procurar o pasto todos os dias e está de olho nelas, porque tem lobo, porque tem urso, porque tem leão que pode devorar. É assim. E estava Moisés em mais um dia tomando conta das ovelhas do seu sogro Jetro. E de repente, versículo 2, apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Ou seja, o arbusto, a sarça ali, a planta, o arbusto como se fosse, vamos dizer, uma moita de mato, vamos dizer assim na linguagem bem simples, queimava, o fogo era real, mas não consumia, ou seja, mas não deixava em cinzas. E ali Moisés, o que é que ele faz? Versículo 3, ele diz: agora me virarei para lá, eu verei esta visão, porque a sarça não se queima, ou seja, em outras palavras, ele diz: agora eu vou investigar. Eu vou saber o que está acontecendo. Eu preciso entender isso, porque estou vendo a sarça se queimar e não se consumir, então eu tenho que olhar isso de perto. E foi mesmo. Aí a Bíblia diz aqui que quando ele vai, versículo 4, e vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou o Senhor Deus no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Ou seja, tinha se tornado santo aquele pequeno espaço, porque o Senhor, a presença dele, o fogo dele estava visitando ali, estava ali. E ele disse: eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. E a Bíblia diz que Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus, ou seja, ele teve respeito. E ali o Senhor designa a ele a tarefa para ele fazer, que é para ele ir diante de Faraó, o capacita com certos milagres, que foi lançar a vara no chão, essa vara virar uma cobra, foi a pele dele ficar leprosa e depois voltar a ficar normal. E assim Moisés atendeu ao chamado do Senhor, se tornou legislador, recebeu como disse, a vontade do Senhor nosso Deus, a sua lei em tábuas de pedra, falou com o povo, teve trabalho com o povo, orava pelo povo, pagava o preço pelo povo, mas primeiro começou nele, em ele obedecer, em ele ser receptivo ao Senhor, a sua palavra, a oração, a busca, ao jejum. Então, se eu quero o fogo de Deus na minha vida e não o fogo do inferno lá na frente, como diz, então eu tenho que buscar pela presença do Senhor, abrir mão dos meus pecados, confessar, abandonar para alcançar misericórdia, Provérbios 28:13, e assim eu tenho que fazer.
O segundo ponto, para termos esse fogo ardendo continuamente dentro de nós, que aí seria a presença do Senhor, sabe? Quando você vai a uma casa do Senhor, quando você começa a falar a palavra, quando você começa a ouvir, quando você ouve um louvor, aquilo ali vai te tocando, você sente assim uma presença, algo assim maravilhoso que você não sabe descrever. É a presença do Senhor nosso Deus, que nos dá paz, que liberta, que alcança, que abre portas, que quebra grilhões. Então, louvado seja o nome do Senhor. É isso que o Senhor quer do seu povo, que o seu povo seja cheio do Espírito Santo, cheio do fogo do Senhor. Mas para isso tem um segundo ponto, que não é só eu ir atrás da verdade, mas eu tenho que me envolver com ela e eu tenho que passar pelo processo de ser purificado. Ali os levitas, eles tinham esse processo. Os sacerdotes não podiam se casar com moças que não eram puras virgens, castas. Então, nós temos que ser purificados. Sim, o Senhor falou isso com o povo dele. Em Isaías capítulo 1, esse povo que dizia ser do Senhor, que fazia as solenidades deles, que faziam tudo em nome do Senhor. E vamos ver como é que o Senhor recebia esse tipo de coisa. Ele não estava satisfeito. E por que não estava satisfeito? Porque não adianta fazer de uma maneira cerimonial e por dentro está de uma forma sinuosa, distorcida, contra a palavra do Senhor nosso Deus. Ninguém engana o Senhor, é por isso que ele tem o que? Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Louvado seja Deus. Está em todo lugar, prescruta os corações, observa, vê tudo e tem todo o poder. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no capítulo 1 de Isaías, está escrito assim, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 2, ouve aos céus e preste atenção, tu, ó terra, porque também somos chamados de terra, porque não só o globo terra, mas porque viemos de pó e voltaremos para o pó. Aí alguém diz, nunca, nós viemos, foi de uma explosão cósmica e dos macacos. Aí eu estava essa semana vendo algo que eu digo, verdadeiramente o Senhor prova a sua palavra. É mesmo? Pois uma pessoa quando passa uma cirurgia de rim, que vai tirar ali as pedras são parecidíssimas com as que a gente vê. Pedra de seixo, pedra parece de barro, para mostrar o quê? Que nós viemos do pó e vamos voltar ao pó, porque assim Adão foi criado, foi feito. Aí aqui diz, o Senhor diz, versículo 3, o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. Aí aqui diz, ai da nação pecadora, o povo carregado de iniquidade, semente de malignos, povo corruptores, filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás, então sereis castigados e mais vos rebelareis, toda a cabeça está enferma e o coração está fraco, porque eles deixaram de servir a Deus. É tanto que tem outros profetas menores lá na frente, que fala que quando o povo de Israel era abordado, o povo dizia, não, nós servimos só o Senhor, juramos em nome do Senhor Deus e de Malcom, tá? Só temos dois.
e estavam prevaricando da mesma maneira. E aqui o Senhor diz, versículo 10: ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do vosso Deus, vós, o povo de Gomorra, de que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiro, da gordura de animais, nédios, não fogo com o sangue dos bezerros, nem dos cordeiros, nem dos bodes. Quando vindes para compadecer perante mim, que requereu isso das vossas mãos, que viesse pisar nos meus átrios, ou seja, na minha casa, na minha presença, não tragam mais ofertas debalde para mim, o incenso para minha abominação, as festas de lua nova, os sábados, a convocação da congregação. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene, as vossas festas de lua nova, solenidades, as aborrece a minha alma, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Quem está falando isso não é o profeta, não, é o Senhor. Chamou os príncipes de Israel como se fosse de Sodoma e Gomorra. Então a coisa lá estava muito séria. Aí o Senhor disse: de que me serve vocês fazerem, como diz todo cerimonialismo, toda cerimônia, oferecem carneiros, oferecem sangue de bezerros, vocês fazem as festas de lua nova, e eu digo a vocês, o Senhor dizendo: não tragam mais para mim ofertas debalde, ou seja, ofertas inúteis, porque vocês não estão de acordo com elas. Então, para o Senhor, como diz, o que importa não é a religiosidade. Eu sou de tal religião. Eu faço isso, faço aquilo. O que mais importa para o Senhor, em primeiro lugar, é se esta pessoa tem comunhão com Ele. Porque Ele disse, Evangelho de João 13, glória a Deus, versículo 7: se estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiser, e vos será feito. Então, se todos se conscientizassem que a maneira qual buscam o sobrenatural, que acham que às vezes é se prostrando diante do Deus Criador, mas é servindo a criatura, a demônios, ali a vida pior, e a vida pior, e a vida pior, porque não se chegam ao Senhor Jesus Cristo. É tudo que Ele deseja. Aí já outros fazem como de cerimônias, e o Senhor chama de inúteis, porque não estavam de acordo com a cerimônia, não estavam de acordo com o trazer das ofertas, que é um exemplo bíblico. Gênesis 4 fala de Caim e Abel. Os dois foram oferecer diante do Senhor uma oferta. Cada um foi oferecer. Abel ofereceu a oferta dele, a melhor que ele tinha para o Senhor, ou seja, o melhor carneiro, vamos dizer assim, melhor ovelha. E ali Caim ofereceu também dos frutos da terra, que ele era agricultor, lavrador. E a palavra de Deus mostra muito claro que o Senhor recebeu a oferta de Abel, mas não recebeu a oferta de Caim. E o Senhor, como é poderoso e fala conosco, que tem multiformas de nos chamar a atenção, esse homem teve o privilégio de ter um momento do próprio Deus falando somente com ele.
O Senhor disse: Caim, por que descaiu o teu semblante? Ou seja, por que ficaste entristecido? Por que é que você está tão abatido? Porventura, se você não fizer o bem, você não vai ser aceito? Ou seja, o que o Senhor quis dizer? Que ele estava dando a oferta ali, poderia até ser bonita, agradável, mas o interior dele não estava condizente com a oferta que era para ser dada ao Senhor, que é para dar com alegria, que é para dar com voluntariedade, que é para dar com espiritualidade, que é para dar com respeito, que é para dar assim. Se eu vou dar alguma coisa ao Criador, eu tenho que entender que não é de toda maneira. E aí o Senhor fala para Caim, diz: olha, Caim, se você continuar aí nessa vida, eu vejo um mal em você. Se você for fazer o que você quer, o mal, você vai dominar pelo mal, o mal vai te dominar e a sua vida não vai ser nada boa, Caim. Aí o conselho do Senhor, ele não deu ouvidos. Entrou aqui porque ele ouviu, e saiu aqui, por quê? Porque ele não acatou. E a Bíblia diz que ele vai e mata seu irmão. Por que ele matou o irmão? Só porque Deus aceitou a oferta dele? Não, por inveja. A inveja é terrível. Quem é cheio de inveja não pode ser cheio do Espírito Santo. E ali o que aconteceu? Ali, como diz, Caim viveu muito, mas viveu tanto que deu tempo à terra se procriar. Adão e Eva tiveram 7, e depois de 7, vários filhos e filhas. Está escrito que ali Caim casou, Caim teve a vida dele, viveu muito, recebeu uma marca do Senhor, mas o Senhor não tinha prazer na alma dele. Então, a mesma coisa era esse povo que dizia povo de Deus e que fazia as solenidades e que fazia tudo, e o Senhor estava dizendo: eu estou cansado de sofrer com vocês. Por quê? Porque esse povo sabia o que era o certo, mas eles não praticavam. Só praticavam no externo, mas no interno não condizia com o externo. E aqui o Senhor diz, versículo 15: pelo que estender as mãos, eu escondo de vós os olhos. Quando vocês estender para mim assim, para adorar ou para pedir, eu escondo os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue, de culpabilidade, ou seja, sangue dos animais inocentes, e ao mesmo tempo o interior não tinha nada a ver com a oferta que estavam dando, não estavam quebrantados. Pelo contrário, os maiorais de Israel foram chamados de, como diz, de príncipes, como se fosse de Sodoma e Gomorra. E aí o Senhor fala para eles, versículo 16: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade diante dos vossos atos, dos meus olhos, diz o Senhor. Parem de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas, e argui-me, ou seja, quando vocês forem lavados, que não era só o externo tomar banho, não, né? Isso não era o interior. Purificados, quando vocês tirarem a maldade dos atos de vocês, cessarem de fazer o mal e aprender a fazer o bem, o que é reto, ajudar o oprimido, então vocês podem vir até mim, diz o Senhor, apresentar a mim, como diz, as vossas causas, falem o que quiser. E ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Ou seja, o Senhor está dizendo, vocês podem estar cheios de pecados,
Mas no dia que vocês quiserem mudar, vim para a minha presença e assim serem lavados, purificados e assim desejarem ardentemente que eu ande com vocês, tenha comunhão com vocês, que vocês andem na santificação, então ainda que os pecados de vocês sejam vermelhos como escarlata, se tornarão brancos como a neve, eu vou purificar, porque no interior de vocês mudaram de atitude. Vocês mudaram a maneira de pensar, como diz no grego, metanoia, mudança de pensamentos, para depois ser de atitudes. Louvado seja o nome do Senhor. Então temos que ser purificados, temos que cessar de fazer o mal. Aí o Senhor diz, versículo 18, 19, se quiserdes e ouvides, comereis o bem dessa terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Ora, qual é a espada? E eu digo, é melhor você não perguntar não, porque tem a senhora morte, tem o senhor coronavírus, tem, como diz, a depressão profunda, a pessoa dorme, não acorda mais. Tem também outras maneiras que o Senhor simplesmente tira o fôlego de vida. Quer saber mais? Então é melhor a gente correr para o Senhor nosso Deus, como diz Hebreus capítulo 12, enquanto temos vida, enquanto respiramos o fôlego aqui na terra. Louvado seja Deus. Então, nós temos que ser purificados, cheios, para poder ser cheios. Eu não posso ser cheio sem ser purificado. Eu não posso ser cheio se o meu ser está cheio de outras coisas. Cheio de quê, por exemplo? Cheio às vezes do engano, cheio às vezes como diz, de pensamentos errôneos, cheios de quê? Às vezes de pecado, cheios de quê? Cheios de outras coisas. Então, se eu não for esvaziada dessas coisas, se eu já estiver cheio, o meu interior já estiver cheio, então não tem como eu ser cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele não divide espaço com ninguém, nem com nada. Por isso que até uma amargura, uma falta de perdão, o Senhor diz, olha, usou Paulo e disse, perdoa para não ser vencido por Satanás, tá? Porque senão Satanás pode te vencer nisso aí. Porque faz a pessoa se escravizar, faz a pessoa odiar, faz a pessoa ser amarga, faz a pessoa odiar outros, faz a pessoa ser cheia de pensamentos negativos, faz a pessoa duvidar e não ter fé, e aí não é cheio do Espírito Santo. Não é cheio, nem cheia. Então, em todo momento, o fogo do Senhor nosso Deus, no sentido de ser a sua comunhão para conosco, ela precisa ser nutrida, como disse o apóstolo Pedro, crescer na graça e no conhecimento. Ela deve ser, como diz, sinceramente mantida. Devemos ter amor, devemos pedir ao Senhor aquilo que nós não temos capacidade de adquirir por nós mesmos, e assim pedir ao Senhor na nossa vida, porque a nossa alma é muito importante. Tem gente que diz, importante nada, importante é quem tem posição. E eu digo a você, se o Rei dos Reis, que é o Criador, tem a maior de todas as patentes, a maior de toda posição, de todas as posições, e te criou, por que é que você pensa assim? Foi o Senhor que te criou. Você é um plano, um projeto na mão do Senhor para adorá-lo, e também pode ser abençoado e abençoador ou abençoadora. Então o fogo do Senhor deve ser contínuo. Como disse o texto de Levítico, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, para que não fiquemos ali, como fala em Mateus capítulo 25,
que fala sobre o que? Havia 10 virgens, 10 noivas, todas esperando o noivo. Essas 10 noivas representam, vamos dizer, no sentido figurado, as igrejas do Senhor, o povo de Deus. As 5 é chamada de prudentes, mas 5 é chamada de nécias. Por quê? Porque elas tinham algo que era crucial e que definia isso. E quem definiu foi o Criador. Está escrito na sua palavra, não é interpretação humana. É porque o recipiente, que era a lamparina, que aquilo representa a vida espiritual de uma pessoa, de 5 estavam cheios de azeite. E azeite também faz parte do fogo. Porque o azeite, quando liga ao pavio, fumega, como de pega fogo. O azeite é o quê? É também como diz, também faz parte da presença de Deus. O azeite, a presença. Não adianta eu cantar ou pregar sem, vamos dizer, estando vazio, estando vazia, sem perceber a presença de Deus, sem ter comunhão com o Espírito Santo, sem buscar isso, não adianta. Então aqui, 5, Mateus 25, 5 eram prudentes, estavam ali as lamparinas cheias de azeite, e 5 eram nécias, e tem texto que fala loucas. Por quê? Porque eu quero dizer com todo respeito, mas eu não posso deixar de falar a verdade, que é uma loucura querer viver fora da presença de Deus. É uma loucura, embora seja entre aspas, um livre-arbítrio que o Senhor lhe deu por causa de um tempo e que você acha que a vida está boa e que o Senhor não vai cobrar, mas Ele vai cobrar, porque eu já disse que ninguém escapa do fogo do Senhor nosso Deus. Só que quem o rejeita não vai ter o fogo do Espírito, a presença de Deus, vai ter o fogo do inferno, o fogo que vai queimar o mundo inteiro. É isso. Então aqui, aí as cinco noivas que estavam sem azeite disseram assim: repartam conosco, porque nós estamos sem nada, o noivo se aproxima. Mas quem disse que vida espiritual, salvação, é repartido com alguém? Não é repartido com ninguém, a salvação é individual. A busca com o Espírito Santo, a comunhão, os dons, ou vamos dizer assim, o grau de buscar a presença de Deus é individual. Eu não posso compartilhar com ninguém. Eu posso ensinar, falar, mostrar o caminho, como deve fazer. É assim, louvado seja o nome do Senhor. Mas ali, como diz, as prudentes disseram: não, vocês vão comprar o azeite para vocês, porque o noivo está chegando, mas corram atrás de buscar o azeite para vocês. Em outras palavras, como quem diz assim: enquanto o noivo não chega, façam alguma coisa. Aí quando elas despertaram assim, para buscar azeite, para encher as lamparinas delas, que era a vida delas, quando despertaram para isso, quando despertaram para comprar, que significa despertar para pagar o preço, trazendo para a nossa vida em oração, em busca, em comunhão, aí simplesmente o mensageiro disse: eis o noivo. Chega o noivo, aí entra com as 5 noivas
virgens as que têm azeite. Mas as outras, é claro que conseguiram azeite, mas pena que conseguiram tarde, né? Eram para conseguir antes, porque eram para se preparar para o noivo, para ter a vida eterna. E ali elas disseram: Senhor, como se disseram, nós somos noivas também, abre-nos a porta. E o Senhor disse: apartai-vos de mim, que eu nem conheço vocês, sei nem quem são. E o que é que o Senhor quis dizer com isso? Que se torna irreconhecível para ele, vamos dizer assim, não que ele não conheça a pessoa, conhece, mas se torna uma alma que não dá prazer ao Senhor quando está viva e não faz nada para se aproximar do Senhor. O Senhor não tem prazer nessa alma, porque a Bíblia diz que os que são assim são aqueles que retrocedem para a perdição, são aqueles que estão desapercebidos. O Senhor diz: necessitai de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade do Senhor, possais alcançar a promessa. E assim o que há de vir virá e não tardará. Mas se recuares e fores rebelde, o Senhor diz: então a minha alma não tem prazer nele. Deus tem alma? Tem alma, ele tem olho, ele tem boca, ele tem braço, ele tem perna. Só é olhar na Bíblia que ele tem. E ele tem alguns dos seus atributos que ele compartilhou conosco um pouquinho só. O senso de justiça, vamos dizer, a questão da ira, mas o Senhor diz: irai-vos e não pequeis. A questão de quê? De entender coisas sobre ele para que venhamos a entender sobre ele. E assim, as pessoas, como eu costumo dizer, tem gente, como diz, como diz, tem problema mental porque nasceu assim, mas mesmo assim a Bíblia diz: nem os loucos herdarão o caminho, porque o Senhor faz alguma coisa, ele entender sobre Jesus e querer buscar salvação. O Senhor faz isso, porque está escrito que nem os loucos errarão o caminho. Agora tem gente que não tem nada de doido, mas se faz. Por quê? Porque para mim, repudiar o Senhor abertamente, queimar as Sagradas Escrituras, adorar a outros deuses que é só na mentalidade humana, que são os demônios que estão ali. Aí você faz um ritual, a pessoa faz de sangue, não sei de quê, de zambeto. Aí quando vê, a vida está pior, porque está fazendo para a criatura. E a criatura, que são os demônios, anjos decaídos, são maus, enganam, ludibriam. Mas o Senhor Jesus, ele é o Criador. Mas ele veio no Novo Testamento sob ventre de mulher, sim, para vir à terra. Mas ele e o Pai é um só, ele disse. Então não há outro Deus, é ele e o Espírito Santo. Agora, respeitamos a hierarquia: Pai como Criador, Filho porque veio de ventre de mulher, Espírito Santo, mas os três é um só, porque assim são a natureza do próprio Deus. Ele, como Deus, podia fazer como bem quiser. Então, para finalizar, eu quero dizer a vocês que ali as 5 virgens, elas ficaram de fora para o fogo eterno. Então, a presença do Senhor, ela deve estar vivíssima mais do que nunca na nossa vida. Mas as pessoas dizem assim: mas a senhora sabe que a vida está tão difícil, está havendo tanto problema, está havendo tanta apostasia, está havendo tanta gente decepcionada com a igreja, com o Senhor Jesus, que está decepcionada com isso, com aquilo. Eu digo: é verdade, mas também é verdade que a salvação e a busca por Deus é individual.
Agora precisa de congregar. Hebreus 10, 25 fala: não deixa a congregação como é costume de alguns. Antes procura congregar, porque vai aproximando aquele grande dia. Então, se uma congregação aconteceu um problema e você não tem estrutura de ficar ali ou ver que assim é só o Senhor para consertar, então vai para outro lugar. Ah, mas eu não sou cristão porque eu vejo cristão que rouba, que faz lavagem de dinheiro, cristão que adultera, cristão que peca, cristão que faz isso, faz aquilo. Aí eu digo: e você? Esqueceu que é um pecador, uma pecadora também? A Bíblia diz que quem está de pé não se ensoberbece, mas teme e te cuida para não cair. Então não se vangloria e nem faz pouco de quem anda caindo, não. Porque isso é uma tristeza e é um ponto a menos para nós que somos cristãos. Isso me traz tristeza. Mas procura orar pelos que estão caídos, animar, dar ânimo pelo Espírito Santo aos que estão abatidos, a buscar o Deus vivo do céu que manda a chuva, manda comida, muda a vida, que tem a salvação para nos dar, que tem vitória para nos dar, e sair do engano, sair de coisas que não agradam ao Senhor, sair da mesmice, sair da aparência, sair de coisas que desagradam o Senhor. E para finalizar, enquanto vida e pós-vida, prepare-se. Por quê? Porque em vida passamos por fornalhas de aflições. Sim, às vezes falta o alimento, o filho chorando, às vezes falta um dinheiro, a pessoa não tem, não encontra quem ajude, é aquela luta. E o Senhor permite porque faz parte da vida, mas também para dependermos dEle. Porque se nós pedirmos a Ele, Ele não vai nos decepcionar. Agora, primeiro temos que olhar se nós não estamos decepcionando Ele. Outra coisa, essa ardente prova que falou o apóstolo Pedro, que ele disse: não estranhei a ardente prova que vem sobre vocês, que é algo para nos testar. O apóstolo Paulo sofreu isso, espinho na carne, que o deixava bastante debilitado. Mas não era para matar, é porque o Senhor sabia o temperamento dele, aí para deixar ele bastante dependente do Senhor, para ele não se vangloriar em nada. Por isso que eu digo até que esse espinho na carne podia ser terrível, mas também era salvaguarda do apóstolo Paulo, no sentido de que ele não caísse na soberba, porque foi isso que derrubou o querubim ungido. Ele que foi criado, a Bíblia diz, ele foi criado. E muita gente adora como um Deus. Ele foi criado. E o Senhor Deus não já existe por si mesmo, porque Ele é Deus. Aí Ele foi criado, o Senhor criou cheio de beleza, de formosura, de esplendor. A Bíblia diz: estavas no monte santo de Deus, perfeito eras em teus caminhos, até que infelizmente se achou iniquidade em ti. Aí Ele disse, é como se Ele dissesse: eu sou lindo demais. Eu sou uma criatura privilegiada, eu sou um querubim ungido, eu sou um dos mais inteligentes, eu sou muito articulado, eu posso ser um líder. Quer saber? Eu vou ser semelhante ao Altíssimo. Aí o Altíssimo lançou ele uma terça parte que seguiu ele era mesmo articulador. Vamos dizer, tem um jeito político de falar, porque para convencer um terço de outros, como diz, celestiais, e aí lançou tudo em terra. E aí, como diz, participam do mesmo território que nós. Por isso que nós sofremos tantas lutas espirituais. Mas o que eu quero falar para encerrar também é: na sua vida, se você está no caminho do Senhor,
se deseja entrar, se deseja conhecer a verdade, porque a verdade vai libertar. A Bíblia de João 8,32, o Senhor Jesus disse. Ele disse também, Evangelho de João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas uma coisa todo ser humano deve pedir: discernimento, que é uma compreensão que vai além, é uma visão que vai além. É como visão das águias, mas visão das águias ainda é muito pouco. É a visão do Espírito Santo, podemos dizer assim, para discernir, distinguir o foco, como é o fogo, se é estranho ou se ele é do Senhor. Tem fogo estranho? Tem. Esse aí não podia faltar? Claro que tem. Fogo estranho, que quando não é oriundo de Satanás, quando não é pessoas possessas fingindo ali e fala um fiasco do que está acontecendo contigo, aí tu começa a crer e diz: eita, essa pessoa é um excelente vidente, e assim, cuidado, que Satanás sabe alguma coisa, mas não pode. Ele só pode presumir o futuro, porque ele não é, ele nem é onisciente, nem é onipotente, nem é onipresente, não está em todo lugar na mesma hora. Ele se desloca de um lugar para outro, de um lugar para outro, igual os demônios. Mas cuidado com o fogo estranho, pedir ao Senhor discernimento, porque esse fogo estranho ele vem, como diz, por 3 meios. Ele pode vir pela carnalidade humana, pelo emocionalismo ou tradicionalismo. Quer ver um exemplo? Ali quando o rei Josafá e o outro rei Acabe, a Bíblia diz que eles se aparentaram. O que significa isso? Um tinha uma filha, o outro tinha um filho, casaram. Então tinham que estar os dois assim nas pazes. Um era rei de 10 tribos e o outro de 2. Aí Josafá disse assim, aí Acabe disse: eu quero ir para a guerra. Eu quero subir a Ramote Gileade. Eu quero ali. Eu sei como vencer. Aí disse: o que é que você acha, meu amigo? A Josafá disse: vamos consultar o Senhor sobre a questão? Aí ele disse: Aí perguntou aos profetas dele e disse: irei a Ramote Gileade ou não? Aí todos numa só voz, igual um coro de coral, minha gente. Disse: irás, porque triunfarás, porque... em outras palavras, Deus é contigo, irás e triunfarás. Aí como diz, a princípio, como diz, a carne e não o espírito fala certas coisas. E se é a carne que fala, causa confusão. Se é a carne que fala, as pessoas, como diz, não percebem a presença de Deus. Quem tem discernimento vai entender e vai dizer assim: oh meu Deus, essa pessoa está se esforçando, mas ela está falando de si mesma ou de si mesmo. E quando é um engano, que é Satanás, quando ele usa as pessoas. Aí, antes de voltar para o texto de Josafá e de Acabe, eu vou falar só um exemplo rápido de Pedro. Era discípulo,
Precisava de algumas mudanças, mesmo sendo discípulo, precisava, era muito impossível. Ainda usava a espada, ainda impunha a espada, cortou a orelha de Malco. O Senhor Jesus dá uma exortação nele de: para com isso, se eu quisesse me defender, eu pediria ao Pai uma milícia de anjos. Você quer me defender com a espada, Pedro? Se você viver pela espada, você morre por ela. Guarde sua espada, e botou a orelha do homem de volta. Então ali Pedro depois se converteu. Mas antes disso, o Senhor Jesus perguntou e disse assim: o que é que dizem por aí que eu sou? Aí disseram assim: uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista. Aí ele disse: e vós? O que é que vocês dizem que eu sou, meus discípulos? Aí saltou Pedro, que sempre ele era o primeiro a falar. E ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o Senhor disse: bem-aventurado Simão Bar-Jonas, porque você falou uma verdade, mas foi meu Pai que revelou. Mas lá na frente, no mesmo texto, você pode pegar e observar. Quando o Senhor Jesus diz: o Filho do Homem será entregue, aí Pedro diz: não, Senhor, de maneira nenhuma pode acontecer isso com o Senhor. Não, o Senhor não pode fazer isso não. E nós e tal. Não. Ora, parecia que Pedro estava querendo o bem do Senhor Jesus, sim. Mas pensa bem uma coisa. Se o Criador determinou algo para ele mesmo passar, e só ele mesmo para passar, e só ele tinha que passar, porque só ele tinha patente de nos dar uma oportunidade para nos reconciliarmos com ele mesmo, com Deus, porque estávamos absolutamente destituídos da glória de Deus. Então imagina, aí daqui a pouco o Senhor olha e diz: para trás de mim, Satanás. Que estava usando o quê? A boca de Pedro. Aí o Senhor disse: você não compreende as coisas de Deus, e sim a dos homens. E ali, louvado seja Deus, Pedro por um instante deu lugar ao Senhor Jesus, mas por um instante deu lugar ao Espírito Santo, vamos dizer assim, a presença, mas por um minuto emprestou a boca para o adversário. Precisamos ter cuidado. E tem pessoas que dizem assim: o Espírito Santo é comigo, e o Espírito Santo já saiu há muito tempo, por causa de atitudes que você tem feito, escolhas que você tem feito, e que entristeceram o Espírito Santo, você nem notou. Aí tem gente que está cego. Só Jesus, que o Senhor me ajude a começar de mim. Então, como diz, peça discernimento, porque tem a frenesi da emotividade, que a carne é. Às vezes a gente vê alguém, vamos dizer assim, ser usado de uma forma, cortando o laço, como diz, sapateando. Eu sou contra essas coisas, não. Porque a Bíblia diz uma coisa, a Bíblia diz que há variedade de manifestações do Espírito. Mas o Espírito é o mesmo, sim. Agora, no meio disso, há muita carnalidade, tem. Porque tudo que o Senhor faz é com um objetivo. A pessoa entende, a igreja entende, tem discernimento, vê sua presença, entende. Mas quando faz ali e a gente vê igual como um sepulcro caiado, então a gente entende que a pessoa está querendo ser cheio do Espírito Santo, mas está usando a carne para isso. Então, aí é quando é a parte humana. E quando é engano? Voltando ao texto de Josafá e Acabe para finalizar. A Bíblia diz que, como diz, Josafá disse, olhou assim aqueles profetas, entendeu, tinha discernimento, que ele era servo do Senhor. Josafá
Acabe não, mas Josafá. E a Bíblia diz que ele disse, mas não há outro profeta, ó rei, que possamos consultar, porque a gente tem que estar, como disse, ele quis dizer, a gente tem que estar tendo confirmações em todo lugar. O que é que o rei acha? Aí o rei diz, tá bom, manda tirar da prisão Micaías. Só fala contra mim aquele homem, mas como ele é um profeta, vamos ver o que ele tem para dizer. Aí tiram Micaías da prisão, servo de Deus, profeta do Senhor. Estava onde? Na prisão. Era o lugar dele? Não. Mas por que estava na prisão? Porque o governo na época, o governante, o rei, era corrupto. Não queria se consertar, não queria nada com Deus. Queria servir a Baal com a mulher dele. E ali Micaías, ele disse assim, pode ir, rei, o senhor vai ir. O senhor, como diz em outras palavras, é o cara, pode ir. Aí o rei disse, tá vendo? Ele só fala o que é contra mim. Ora, mas a princípio não tinha falado, concordou com os outros. Mas Micaías fez isso por quê? Aí eu digo que ele fez isso como uma ironia. Mas aí ele começa a dizer, assim diz o Senhor, Israel será como ovelhas sem um pastor. Aí diz, assim diz o Senhor, que o Senhor perguntou e disse, quem vai enganar Acabe para que seja morto? E ali o espírito do engano, o texto bíblico fala, o espírito do engano disse, eu usarei a boca de todos os profetas dele e eu mesmo farei isso. E o Senhor disse, vai. O Senhor permitiu o espírito do engano para enganar o homem? Sim, ele era o ímpio. E o Senhor permitiu Satanás golpear Jó? Sim, permitiu. Mas Jó não era ímpio, não era. Mas era para mostrar ao próprio Satanás que tem cristão fiel na terra, que tem gente que serve ao Senhor verdadeiramente. E para concluir, como diz, Micaías diz, ainda ao findar da tarde, Acabe, tu morrerás, e todos saberão que falou um profeta. Aí ele disse pro outro, tá vendo? Só fala o que é contra mim. Aí diz, governador, põe ele na prisão de volta, sem pão, sem água, na masmorra, até que eu volte para ele ver que eu voltei. Acabe voltou? Nunca. Se disfarçou, usou uma armadura, mas a Bíblia diz que um homem simples, um arqueiro, veio com uma flecha ali, arqueiro que o Senhor deu o olho, como diz, para perceber onde tinha fragilidade na armadura, e ali foi bem em cima, e ali acertou Acabe em cheio, perdeu sangue e morreu. Por quê? Porque nunca quis nada com Deus. Temia a Deus, sabia que o Senhor Deus era o único de Israel, mas com certeza eu posso dizer que se eu falar que Jezabel tinha uma terrível influência sobre ele, tinha. E por trás, vamos dizer que ela mandava em muita coisa no lugar dele, com certeza. Mas não era o fato por ser mulher, porque ela era maligna, ela era má. Então, e para encerrar, voltando ao último texto, Levítico 6, agora vou para Levítico 10. Glória a Deus. Se for para falar da palavra, eu falo a noite inteira, mas eu já estou terminando. Levítico 10. Fala de um fogo estranho, fala. A Bíblia diz o que? Versículo 1, e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário
e puseram neles fogo. E puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo do Senhor, de diante do Senhor, e os consumiu. E morreram perante o Senhor. Aí alguém pode dizer, mas eles não eram sacerdotes? Eram. Mas eles não podiam, não era para o fogo continuar no altar, sendo aceso? Sim. Mas acontece que na hora que o Senhor determinasse, e quem o Senhor mandasse, e o Senhor não deu essa ordem para nenhum desses dois, se aproveitaram pelo fato de ser sacerdote e disseram, vamos logo botar incenso, botar fogo aqui, que para o Senhor foi considerado estranho. Sim, porque o Senhor não mandou. E quando as coisas o Senhor não manda, elas são realmente estranhas. E aí pagaram com a vida.